Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Profissões da Economia Criativa. Sou Leonardo Cássio, um dos apresentadores aqui do podcast, sou dramaturgo, escritor, e este episódio é apresentado pelo projeto Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa. Tem patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, Consórcio Barcom e da Sotrec, apoio da Drico Impermeabilizantes, e é uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa do canal Utopia 2222, da Carbono 60, da Branca Lione e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Adoro esse slogan. Eu sou Leonardo Cássio, eu sou um homem branco de cabelo castanho claro, tenho olhos claros também, e hoje eu estou usando uma blusa preta com detalhes brancos. E ao meu lado está a Thaís Polimene. Tá com fone também. Hoje estamos de fone. Verdade, estou com fone. Muito gostoso ouvir nossa voz. Pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho. Tenho olhos castanhos, estou com batom rosa, uma blusa preta de bolinha branca e por cima uma jaqueta vermelha. E também estou de fone e eu sou apresentadora, curadora, roteirista e produtora. E na minha frente estão Douglas e Elô, que vão se apresentar agora pra gente. São nossos convidados. Fiquem à vontade. Eu sou Elô Sintra, jornalista, assessora de imprensa, atriz. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos longos. Estou vestida com uma blusa preta. Estou de fone também. E é isso. E o Douglas ao meu lado. E eu sou Douglas Piquete, sou assessor de imprensa, publicitário, sou um homem branco, cabelos castanhos claros, olho claro. Loiro, né? Loiro? É um louro acinzentado. A gente tá com uma questão de cores hoje, né? Exato. E tô com uma camiseta preta e uma jaqueta Mostarda. E aí? mostarda. Uma jaqueta mostarda. Tá bom. E uso um piercing no nariz. Uso um piercing no nariz e tem um outro na orelha que não dá pra ver porque eu tô de fone. É verdade, eu também tô com um brinco vermelho. Ah, acho que dá pra ver. Ele apareceu, deu pra ver. Deu, né? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar, então, sobre a parceria do Douglas e da Elô, que pra gente, assim, é referência, sabe? Na área cultural, na comunicação. Mas antes de a gente começar a falar sobre o trabalho de vocês, eu fiquei lembrando como que a gente se conheceu. E, na verdade, eu conheci a Elô, que você não me conhecia, que foi por um projeto que a Luísa Zanoni me mandou, da Maria Quitéria. Olha! Você lembra? Há muito Aí, tempo. você era a Eu protagonista, lembro. não ia Sim. ser? Sim. Rolou o projeto? Não rolou o projeto. A gente aprovou na lei, mas a gente não conseguiu patrocínio. Era muito Mas era legal isso, a era ideia. contar a história da Maria Quitéria, a dramaturgia da Maria Adelaide Amaral, direção do Elias Andreato. Não, o Elias Andreato faria o pai da Maria Quitéria. E eu, a Maria máximo. Quitéria. E a direção do Gabriel Vilela, um projetão. Nossa! Nossa, era que legal. Não captamos. Que ano que era? 10, talvez? 2010, Eu acho que esse é o primeiro projeto que eu lembro que a gente recebeu. É, assim, né? Quando a gente começou a trabalhar com captação de recursos. Então, você vê, olha, a Sabe, a gente conexão. retoma, né? Não Aí, é? tá vendo? Verdade. Super possível. Super possível. É um projeto Boa que dá lembrança. pra fazer, né? Daria pra fazer há 10 Daria. anos e dá pra fazer É, agora. dá. É bom que sempre. já tem uma boa assessoria, né? É, a assessoria já está garantida. Já tá garantida, vamos lá. E o Douglas eu conheci pelo blog, né, da Culticultura, que você já era assessor de Sim, imprensa. Eu já era assessor de imprensa. Nessa época eu trabalhava com a Fernanda Teixeira, na Arte Plural. Isso. E aí você tinha o blog, acho que o Léo não fazia. Você não tinha o blog junto com a Thaís, né? Não nessa no época. começo. No começo não, mas... Uns 6 meses depois, uns acho 6 que você meses começou. depois eu comecei. E aí eu lembro que eu sugeria pautas pra você, né? Pro Isso. Culticultura.
E Eu depois lembro- a gente descobriu que a gente fez a mesma faculdade. Pois é, e mais ou menos na mesma publicidade também. Você época. também descobriu Ah, é? agora, né, Léo? Eu descobri lendo pra dar outra... Porque eu esqueci de marcar essa entrevista aqui. A gente se encontrou. É mas não deu. verdade, né? Eu Vamos aqui errei. pedir desculpas públicas. Aí eu fui ler lá sobre nós no site e tal, aí eu vi que você era formado pelo Mackenzie. Sim. Mas foi na mesma época que Mais a ou gente? menos, né? Vocês... A gente entrou em 2004 e saiu no final de 2007. Então, eu acho que eu entrei... Eu me formei em 2010, então eu entrei em 2006. Eu tava entrando, vocês estavam saindo. provavelmente. Você fez à noite? Fiz à tarde. À tarde, A gente fez à turma- noite. Nós fizemos à noite. A turma da folia. De um jeito ou de outro, vocês iam se conhecer, né? De um jeito ou de outro, a gente ia se É. conhecer. Exato. Bom. Mas é louco, porque eu não me considero publicitário. Eu nunca trabalhei em Entendemos. agência, eu nunca trabalhei com marketing. Desde o meu segundo ano, no terceiro ano de faculdade, eu fui estagiar com a Fernanda Teixeira na Arte Plural, né? Então, eu nunca fui para publicidade. Eu sempre fui para assessoria de imprensa cultural. E como que surgiu essa ideia de você estagiar em assessoria de imprensa? Porque eu nunca nem tinha imaginado, eu, como fazendo publicidade, Nunca passou procurar um pela cabeça. estágio em assessoria de imprensa. Eu fui né? indicado. Eu tinha uma amiga que fazia jornalismo. Então, a gente era amigo de corredor da faculdade. É, se encontrava no Juca, que são os jogos de... Eu não fui, mas o Léo foi. universitários, né? E a gente era amigo e ela era do jornalismo. Aí ela começou a trabalhar com a Fernanda e ficou lá 2 semanas e foi chamada para um estágio da Folha. Aí ela falou, eu não tenho como não ir, né? Claro. E aí eu falei, então me indica, porque eu tava procurando trabalho. Aí ela, mas é assessoria de imprensa, é jornalismo e tal. Eu falei, bom, vai saber, né? Aí a Fernanda me chamou para uma entrevista. Eu tinha um blog na época. Ai, que legal. Ela leu o blog e falou, você escreve bem e tal, e vem. E essa minha amiga Marina Matos é minha amiga até hoje, de muito tempo. A gente é super próximo ainda. Gente, entendi. Então eu caí lá. Foi meio que natural, assim, Não, né? foi totalmente sem querer. E aí você amou, né? E aí eu amei. E aí foi muito louco, porque eu já não gostava do curso de publicidade e marketing. Você teve que escolher entre publicidade, entre marketing e criação. Isso, aí eu fui pra marketing. Mas eu não gostava. Eu fui pra marketing porque era mais barato. Porque eu não gostava da faculdade. Eu falei, eu vou me formar porque comunicação é uma coisa que me agrada. Tá. Então eu sei que vai ser por aí. Eu vou trabalhar com comunicação. Mas eu vou me formar porque é fácil. Porque dá pra fazer esse curso e trabalhar e ter o diploma ali, uma formação. Então comecei a trabalhar na Arte Plural com a Fernanda e seguir no curso, assim, né? Porque, apesar de não gostar da coisa de publicidade, de marketing, tem ali uma coisa, né? De comunicação, de redação, né? Não é perdido, né? Mesmo que você não vá trabalhar com aquilo depois. Mas você pensou em mudar de curso? Pensei, hein? Pensei. Tentou, jornalismo? não? Pensei em ir para RP, para jornalismo. Tudo a ver. RP eu teria que mudar de faculdade, né? Porque não Mackenzie tinha no não tem. Mackenzie. Pensei em ir pra produção de eventos, pra Embi Morumbi. Pensei muito. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar na Arte Plural, com a Fernanda, que foi onde eu conheci a Elô também, Sim. aí eu me apaixonei muito por teatro, por cultura, por arte, pela comunicação cultural. Aí eu falei, não, então é isso aí. Então agora termina a faculdade. Aí você achou, né? O que Aí eu falei, consigo fazer comunicação sem trabalhar com publicidade. Tá. Perfeito. E você, Lô, que você é formada como atriz e jornalista também, né? Exatamente. Eu fazia PUC de manhã e artes cênicas à noite. E aí, meu professor da PUC de jornalismo, um dia eu saí da aula e me puxou de canto e falou, escuta, você faz teatro também? Eu falei, faço. Eu queria te indicar por estágio. Tem uma amiga minha que tem uma assessoria de imprensa de teatro. Eu acho que seria muito legal você fazer esse estágio. O que você acha? Eu falei, tá bom. Aí fui lá conversar com a Fernanda, fiz estágio com ela, eu tinha 19 anos. Aí eu fiz 1 ano de estágio e saí, porque aí eu estava me formando no teatro. E a gente fundou a Companhia Elevador Teatro Panorâmico, né? Então eu saí e falei, agora eu vou ser só atriz. Até parece, né? Aí a gente fundou a companhia e aí foi uma delícia. Fiquei 10 anos na companhia, sempre fazendo assessoria de imprensa para os meus espetáculos, os espetáculos da companhia, e freelando para alguns projetos de amigos, assim. Até que um dia eu encontrei a Fernanda de novo, numa estreia. Ela falou, você não quer trabalhar comigo? Pelo menos umas 4 horas por dia, tal. Que horário você ensaia? Daí a gente achou um horário. Ela estava precisando de um apoio. E aí eu cheguei para trabalhar com a Fernanda, de novo. Encontro ele na sala.
Era dividido em salas, e eu fiquei justo na sala dele, pra quê, né? Aí ferrou, a gente já ficou muito amigo. E aí eu também, nesse momento, um tempo depois, engravidei do segundo filho. Falei, gente, agora tá na hora de eu abrir a minha assessoria, né? Levar a coisa mais a sério, assim. E eu sempre, assim, quando eu estava já no meio do jornalismo, eu já sabia que eu não queria trabalhar em redação. Que eu queria trabalhar com teatro. Olha. Então, a assessoria, para mim, foi um caminho maravilhoso, assim. Porque aí eu consegui juntar as duas coisas, né? Quando eu percebi que a demanda da redação é muito parecida com a demanda do teatro, né? Você fica até tarde na redação, você fica até tarde no ensaio, você não tem muito horário. Então, tem muito que escolher uma coisa ou outra. E eu escolhi o teatro. Mas, realmente, o jornalismo me ajudou muito, assim, na coisa de... Porque não adianta, né? Você precisa... A arte, ela ainda é muito nichada, né? Ela ainda está dentro de uma bolha, muitas vezes, assim. Então, você precisa fazer as pessoas saberem que aquilo existe, que aquilo está atrás, o que aquilo fala, por que aquilo é legal de ser visto. Então, eu sempre, de alguma forma, tive que pensar nesse aspecto dentro da minha companhia, que a gente fazia umas coisas também, que falava, gente, como é que a gente vai comunicar isso, né? Sei lá, uma peça de improviso sobre o amor corporal, aquelas coisas. Então, eu sempre tentava trazer para o chão, né? Como que a gente vai descrever isso de uma forma que a pessoa se sinta à vontade de ver, ou pelo menos curiosa. Mas aí o Douglas, a gente ficou muito amigo. E aí, ele saiu da Asprural, um pouquinho tempo depois eu saí. Aí, eu já estava gravidíssima. E peguei um projeto meio grande, assim, para fazer. E liguei para o Douglas. Falei, você me ajuda? Porque eu acho que na estreia eu vou estar em trabalho de parto. Eita. E, coincidentemente, a peça chamava Contrações, que é a peça da Débora, com a direção da Grace Passou, do Grupo 3, né? A Débora e a Yara em cena, produção do Gabriel Paiva. E aí, dito e feito, no dia que entrei em trabalho de parto, foi a coletiva de imprensa, né? Então... O João nasceu no Graças dia a da Deus. coletiva de imprensa. Então a gente se... E ali começou a Pombo Correio, que vai fazer Olha. 10 anos agora já. Ai, parabéns. Muito bom. Próximo da gente de tempo, né? Mas, gente, ó, antes da gente falar um pouquinho sobre a Pombo, né? O podcast, esse aqui que a gente está fazendo, o videocast, podcast, ele é voltado para jovens que estão procurando carreiras que a gente chama de não convencionais. Aquela brincadeira sem médico, né? Médico, advogado, engenheiro. Explica pra gente o que uma assessoria de imprensa ou uma assessora de imprensa faz, assim, pela experiência de vocês, claro. Falar, eu Pode falo. tirar para o ímpar. Assim, acho que a frase que mais define a gente é uma ponte. Uma ponte entre o evento e a imprensa. Poético. É isso. Bem sintético, assim, porque realmente, a gente pensar principalmente em uma cidade como São Paulo, qualquer cidade muito grande, tem muitos eventos ao mesmo tempo, né? E a gente tem uma imprensa hoje em dia muito pulverizada, né? Muitos sites, muitos Instagrams, muitos... Instagram é considerado imprensa. Não era, mas atualmente entra, Hoje em dia entra no é. clipping, né? Final. Ah, tá. Não é imprensa, mas alguém soube desse evento através do Instagram, Então, né? Foi uma mídia, digamos A assim. ponte foi essa. É uma mídia. E os jornais, os sites, as TVs, as rádios, enfim. E as revistas, né? Então, é isso, assim. A gente é essa ponte. A gente pega o que vai acontecer o evento, transforma isso num texto de divulgação. Esse texto de divulgação ele tem que ser descritivo, não elogioso. Não pode ser assim, né? Maravilhoso, espetáculo. Porque, assim, quem sabe se a peça é boa ou não é quem vai assistir ou o crítico da imprensa. Ah, tá. A gente é só a ponte. A gente descreve o evento, Entendi. escolhe os canais. Esses canais já sabem que essa assessoria de imprensa existe, então é um e-mail que eles vão abrir, que eles vão ver. É diferente do que todos os espetáculos resolveram ao mesmo tempo mandar os e-mails para todos os jornais, porque vai chegar uma coisa absurda que não vai ser. Então, é meio um lugar, a ponte que organiza a informação, né? A gente faz a parte de organizar essa informação, para além do texto e tal, de serviço, ficha técnica, tudo do jeito que o jornalista quer receber. E a gente, como faz isso o dia inteiro, a gente está em contato com os jornalistas o dia inteiro. Então, fulano saiu, quem entrou de férias foi ciclano. Tal pessoa da TV Globo gosta de receber sugestões às segundas, porque a reunião de pauta dele é às 13 horas. Então, a gente sabe exatamente o horário de mandar. A gente faz uma comunicação correta, né?
Não invasiva, não repetitiva, não isso. exaustiva também. É, né? aí também é um método nosso de trabalho, né? A Pombo Correio trabalha dessa forma, né? A gente não gosta de ficar insistindo 1000 vezes, de entrar ali no espaço do jornalista, né? E essa- De uma maneira deselegante. E essa ponte, ela vai e ela volta também. Isso é interessante falar. A gente leva a informação, mas muitas vezes alguém de uma redação liga e fala: eu estou precisando. Você tem aí algum espetáculo que fale sobre imigração? Tenho. Tem. Então, muitas vezes a gente também é procurado como fonte toda semana, pelo menos, entendeu? Total. Agora, por Então, exemplo, isso é interessante também. Dia das Mães. Quem são as atrizes que são mães aí que vocês estão trabalhando? Pá, 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 pá. Já tá tudo organizado, né? A gente já mastigou, a gente já sabia que essa pauta ia rolar. Tá. Então, aí sei você já lá, deixa Dia dos prontinho. Namorados, já estamos pensando em peças românticas, porque a gente sabe que vai existir esse tipo de pauta, né? E aí a gente entrega dessa forma, de uma maneira organizada, bonita, com vídeo, com foto. Uma dúvida. Às vezes eu ouço as pessoas falando, eu sou PR. É assessor de imprensa ou não? É diferente? Também é. Quer dizer, nem todo assessor de imprensa é PR, nem todo PR é assessor de imprensa. Mas dentro da assessoria de imprensa, o PR é muito forte. Porque, por exemplo, sei lá, 60% das peças que a gente divulga, a gente faz a lista de convidados da estreia, que é um trabalho de PR, né? A gente faz o RSVP todo. Tá. A gente faz conexão entre profissionais. Então, assim, fulano, você tem que ver a peça dele, porque tem a ver com o que você faz. Então, a gente faz essa conexão entre os profissionais e artistas também. Então, hoje em dia, o assessor de imprensa tem que ser um pouco PR também, né? Tem Pelo que ser. menos na área cultural, né? Não sei se nas outras áreas, assim, também, né? Porque aí a gente... Na área cultural precisa ser. Na não área tem cultural jeito. precisa ser. E aí, o PR acaba sendo assessor de imprensa também, porque essas pessoas, muitas vezes, são jornalistas, jurados de prêmio e tudo mais. Então, acaba plantando ali uma matéria, uma reportagem. E o que é um PR e o que é RSVP? que foi Ah, falado legal. aqui. Sim. O PR é o Relações Públicas, né? É uma maneira... É. RP, né, gente? RP, Que galera. é praticamente lidar com o ser humano. Tá. Tá? Então, é fazer, né? Convidar a pessoa que você acha que vai gostar daquela peça. Então, por exemplo, você vai ter uma estreia de um espetáculo... Vamos falar de Misery, né? Um Tá. espetáculo do Stephen King. Tem Chique. mistério, tem suspense. Então, quem que a gente vai convidar, né? Convida desde, sei lá, Instagrams que falam sobre Stephen King, que gostam de falar de suspense, artistas, atores, diretores, produtores. Tem o mailing, esse mailing nosso, dos nossos clientes de 10 anos de trabalho, né? Que a gente convida. Então, a classe gosta muito de se assistir quando pode. Então, esse é o trabalho de trabalhar as relações entre as pessoas do mesmo espectro profissional, mais ou menos isso. E RSVP é simplesmente cuidar da lista de convidados desse dia. Fulano confirmou, fulano não confirmou, fulano faltou. Isso parece que é bobagem, né? Trabalhão, Mas é um né? trabalho, gente. Né? Você tem É que uma colocar bagunça, e organizar ingresso, colocar a fileira B. Esse aqui gosta de sentar mais no fundo. A gente sabe já, né? Porque a gente tá há muito tempo. Então a gente sabe quem gosta de sentar mais no fundo, quem Que gosta de máximo. sentar mais na frente. A gente deixa tudo Tem gente que odeia separadinho. sentar na frente, parece que todo mundo vai gostar, né? Tem gente que prefere ficar na Né? última fileira. A gente odeia, por exemplo, né? gente não Quando a gosta. gente é convidado, a gente gosta de sentar no fundo. É. Adoro sentar no fundo do teatro. Eu gosto do meio. É meio bom também. Meio bom. Gosto de pontas. Ponto é ótimo. Eu tenho que estar num Ponta lugar. eu não gosto muito, não. Eu gosto pra sair mais rápido, não preciso ir no banheiro. Isso, assim, eu tenho que estar É num verdade, eu lugar. lavo muito ao banheiro. Isso eu acho muito bom esse tipo, a gente falar sobre isso, porque pensando nas profissões do futuro, Legal. eu acho que o assessor de imprensa, relações públicas, ele ainda tem um lado insubstituível, sabe? Um lado que é do humano, assim. Que é conhecer o crítico que quer sentar no meio, é conhecer a pessoa que... Claro que se você pode automatizar, você pode disparar convite para todo mundo, confirmar automaticamente. Isso pode acontecer. Mas vai ser muito diferente, né? Sim. Por exemplo, tem estreia que a gente não convida determinadas pessoas que a gente sabe que elas não vão gostar. E aí a gente não vai encher a caixa de e-mail delas. Tem esse cuidado tete a tete, um a um. Eu acho que é o diferencial que a gente pode oferecer no futuro, entendeu? Em relação a inteligência artificial. ao chat GPT que vem aí. E isso com aí na parte de assessoria de imprensa também, né? De sugestões de pautas individuais para cada jornalista. Então, a gente sabe quem são os artistas que agradam aquele jornalista. A gente sabe qual é o tema que agrada aquele outro. A gente sabe o que sugerir especificamente, né? Que vai ter chance de
de rolar. E isso só acontece mesmo com convivência, só acontece fazendo. Isso que eu ia comentar. É o trabalho de louco. vocês é Só a construção de fazer- relacionamento a longo prazo, né? Exatamente. E assim, aí tem várias pessoas que, sei lá, vou fazer assessoria de uma peça, me dá um help aqui, porque tô desesperado, não consigo nada, porque é muito difícil, porque a assessoria de imprensa cultural já é difícil porque o espaço é pequeno, né? E se você não conhece, não tá em contato ali no dia a dia com essas pessoas, fica muito complicado. Não é só disparar o e-mail, né? Não, Porque as pessoas acham que é só disparar e-mail, Não, daí o se jornalista fosse- vai receber, Não, é nem isso. abre. né? Se fosse só disparar, tava É. fácil, todo mundo se autodivulgava, né? Tem umas plataformas, né? Tipo Dino, assim, Tem né? umas plataformas. Tem. Sim. Mas sai só em site que ninguém acessa, eu acho, sabe? E tem tem plataformas que ajudam também, por exemplo, o Comunix. Na pandemia, a gente só fazia assessoria de imprensa em São Paulo, né? Tá. E aí veio pandemia, teatro online. Aí a gente assinou a plataforma porque tem contato do Brasil inteiro, né? E Que como é legal. online, a gente divulga o Brasil inteiro. E aí foi uma coisa boa pra gente, né? Foi. Porque a gente se deu conta que é super possível fazer assessoria em outros lugares. Então agora a gente faz um monte de circulação, Ah, que legal. peças em outros lugares e tudo mais. É que aí é um trampo maior. E não somente vai lá, dispara pra cidade tal, né? Porque ele tem esse mecanismo de disparar pra cidade tal. Mas a gente chega, desmembra, pega os e-mails, se apresenta, dá uma entrada no site, conhece um pouco a praça de cada lugar que a gente vai divulgar. E às vezes é difícil, mas às vezes é muito bom também. Porque São Paulo tem tanta concorrência. Sim. E às vezes vai pra uma cidade do interior que a única atração vai ser aquela peça de teatro. Aí dá na pronto. TV, dá no jornal. Já fala, Maravilhoso, que né? delícia. Que é muito difícil, né? Isso em São Paulo. Muito difícil, porque São Paulo não existe não ter concorrência, né? Não. Toda semana estreia aí 30 espetáculos. Então você concorre. Nossa, imagina. Tem muita coisa. Tem muito site, tem muita TV, tem muito rádio, tem muito lugar para divulgar, mas tem muita concorrência. E a gente está aqui falando em um videocast. Como que vocês veem o videocast, podcast? É também uma forma de divulgação? Vocês têm mailing de podcasters? É uma forma maravilhosa de divulgação e é um mailing que tende a crescer muito, né? Então, e é um mailing que também muda muito. Tem podcasts que começam e acabam, né? O que acontece muito agora, inclusive, né? Os podcasts têm mais temporadas, né? Isso. Então, assim, você acha, fulano estreia, sei lá, nesse mês, eu queria muito ir nesse podcast. Esse podcast não está no ar agora. Então, é um mecanismo diferente, né? Do jornal que é diário, do site que é sempre. A gente precisa estudar a sazonalidade de cada um, os temas de cada um. Não tem um podcast de agenda cultural, por exemplo? Ah, não? Assim, agenda. O que tem nesse final de semana? Pelo menos a gente não sabe. Talvez tenha, a gente não sabe. né? Tem Pode assim. ser também. Porque a gente não sabe de todos os podcasts que existem. Nossa, Né? é muito. Não, A gente agora vai também, pesquisando. podcast Também pra- é uma construção que a gente vai fazendo. Mas, Dá pra assim, saber. os que a gente marca até hoje, assim, a gente marca o artista para dar uma entrevista. Então, assim, muito difícil um podcast que vai falar sobre o espetáculo somente, né? A gente tem que achar ganchos. Então, quando, por exemplo, o autor qual que era a peça do Vini, que a gente marcou no Calcinha Larga? Foi o... O Calcinha Larga era legal, Esqueci a gente marcava. peça. Vocês Elsa? marcavam no A Calcinha gente Larga? marcou algumas vezes. Ah, eu Acho ouvia que a Mel direto. Lisboa, Eu acho que era a o Elsa, Vinícius né? Calderoni. O espetáculo, não lembro, enfim. Vinícius Calderoni escreveu e dirigiu um espetáculo, Tá. e aí não era a Elsa. E aí marca ele para ser entrevistado. Aí Que na legal. entrevista fala sobre o espetáculo. Então, é A um Mel trabalho... Lisboa foi pra falar de Misery também, Mel né? Lisboa foi para falar de Misery. Mas é assim, entendeu? Então, o artista vai dar uma entrevista. Então, é mais difícil a gente pegar, por exemplo, uma peça de uma companhia e pegar aí tem que achar o tema da peça. Enfim, é outro caminho. Não é mais difícil, é só um caminho diferente, né? Sim. E que muda muito o tempo todo, né? E muitos videocasts Tem o- gravam antes, né? Por exemplo, a gente está gravando Isso. agora, provavelmente a gente vai publicar tem daqui essa 2 questão meses. da- Então, você entende? Não É. dá pra fazer com temporada de teatro isso. Não. Não tenho como trazer um artista, você vai entrar no ar daqui 2 meses. É. Ele nem vai conseguir falar sobre a peça, porque provavelmente a peça nem vai estar levantada ainda, ele não vai saber o que falar. Mas a Fábia Miraço agora fez um, né? A Fábia Miraço fez o Na Coxia. Então, aí tem o Na Coxia, tem o Rabisco, do Tom Miranda e do Dinho, que eles fazem, eles são bem voltados pra cultura. pra cultura e pra E pra teatro. teatro, Mas Eles é dão isso, a super gente vai espaço. descobrindo. Hoje já deve ter saído
uns 10 novos que a gente não sabe, né? Exato. Sim. Sem dúvida. É muito dinâmico. Não, e gente, a gente tinha o blog da Culticultura, né? E até hoje eu recebo e-mail. Eu imagino. Não é só e-mail, né? Porque às vezes o e-mail tá lá, a pessoa esqueceu de tirar. Mas eu recebo mensagem no WhatsApp. Olha, você pode colocar na Culticultura? Eu falei, então, não tem mais. Não tem, A pessoa nem entrou, sabe? É. Porque se entrar lá, vai ver que tá desativado, Você sabe? muito louco, Foi, né? Você é. sabe que a gente recebe sugestão de pauta pro site da Pombo. Ah, Juro. É mesmo? Verdade. Sugestão, será que a gente consegue um espaço no site? Fala, Sim. Mas tem um, faz tem uma um, peça, contrata a gente. Talvez. tem um Boa. fenômeno contemporâneo, eu acho, que no geral, tem se lido menos, né? sim. Sim. Então, inclusive quem gosta de ler. Uhum. Porque eu acho que é uma culpa geral, assim, do modo operante de viver, das redes sociais, de tudo, né? Então, a gente, por muito tempo... Assim, às vezes a gente ouve clientes que leem, que são pessoas da cultura, gostam de ler, dando sugestões também. Ah, eu queria sair na Bravo, quando a Bravo acabou, né? Agora tem a Bravo online. Mas, enfim, quando ficou um tempo sem nada da Bravo, né? A gente falava, puxa, acabou. Ai, nossa, faz 6 meses. Mas não é porque a pessoa... Porque é isso, às vezes você leu a Bravo 6 meses atrás, mas ela já acabou, depois ela já volta. E quem acompanha isso é o assessor de imprensa, não é o público, o cliente. Porque Sim, a vida exato. dele tem outro tipo de dinâmica mesmo, né? Então, muitas vezes, o que a gente sente é que hoje, para divulgar um espetáculo, não adianta você jogar todas as fichas num lugar só mesmo. Tem que ir para podcast, tem que ir para rádio, tem que ir para TV, tem que ir Com para jornal, tem que ir certeza. para site, tem que ir para Instagram. Tudo. Isso Tudo é que interessante, puder. porque vocês estão há 10 anos juntos, certo? Então, muito provavelmente, já está comentando todas essas mudanças de veículos que não tem mais, mas tem essa questão de tecnologia mesmo, de Facebook, aí depois tem o Instagram, e aí tem o influencer do Instagram. Vocês têm que estar antenados com muita coisa. Então, né? influencer é uma coisa que a gente trabalha com limitações. Uhum. Porque o influencer, geralmente, ele tem uma... Quando você manda uma sugestão, volta uma planilha de preços, né? Ah, é? É porque é o trabalho dele, né? Sim. Aqui, ele se monetiza, ele vive daquilo, né? Ah, Então, assim, é muito raro a gente conseguir que um influencer dê uma peça no Instagram por amor. Ele Amor. vai normalmente se alguém da equipe é amigo, né? Então, sei lá, meu amigo tá em cartaz, ou se é uma peça que interessa demais. Então, Mas vai ser difícil ele também fazer uma postagem dedicada àquilo, né? sim, a gente convida. Eles são convidados todos. Às vezes, assim, e muito é uma arte também, né? Você achar o influencer que fala daquilo, né? Às vezes tem um cara que tem 5 milhões de seguidores, mas não vai fazer a menor diferença, porque a peça não fala sobre aquilo. Então, essa busca, assim. Mas, realmente, o teatro não tem dinheiro para se divulgar com influencer. Não é uma verba que existe, entendeu? e é uma verba alta? É. É. Depende. Uma porque, média, vocês têm uma Depende do ideia? Tem influencer, média, porque né? tem influencer de 10 mil seguidores e tem influencer de Ah, 45 entendi. milhões, entendeu? Mas assim, tem, tipo assim, sei lá, né, pra eu ir no espetáculo e postar nos meus stories 5 mil, Tá. sabe? Vem uma tabela, né? Entendi. E muitas vezes o teatro não tem esse dinheiro, né? Nossa. Não tem. Geralmente é essa verba mas- para assessoria mas de imprensa. Mas é uma expectativa ou pra do- anúncios, ou sei lá, Ou pra peça toda. tanta peça se levanta com 10, 15 mil, né? Como é que você vai Mas pegar muitas vezes é uma 5 expectativa do cliente, né? Porque ele fala, poxa, eu vi tal influencer falando da... Mas é isso, né? Aí, sei lá... a Tem Ambev alguma coisa tem- que, né? Mas a gente convida, obviamente. Tem os que já estão no nosso mail, né? Às vezes vão, quero ir nessa estreia. Mas aí vai e não posta. Né? E aí Ou o vai que e posta, é, porque... né? Né? É. E também não resulta muito, né? E eu sempre fico pensando assim, é uma discussão nova, né? Quando a gente fala de podcast, quando a gente fala de influencer. Ninguém é especialista no assunto, né? Porque tá tudo começando agora. Não exatamente agora, mas... É pouco tempo, E aí eu fico pensando, por exemplo, se a gente vai falar de uma peça de teatro. Então, uma peça de teatro que estreou agora no MASP. E quem vai comprar esses ingressos, né? Como que a gente chega lá? Será que faz mais sentido ter um post de... Sei lá, vou dizer um nome X. Tá. Uma Larissa Manoela, que tem 50 milhões de seguidores.
Ou será que, por exemplo, um post de uma Denise Weinberg, de uma Noemi Marinho, de um Elias Andreato, Tá. vende mais ingresso? Eu acredito que eles vendam mais ingresso. Tá. Porque é o público, né? É, porque quem segue a Larissa Manoela Talvez não se necessariamente quer ir lá, entendeu? E Né? tem- Eu acho que ela vende se ela for falar uma coisa nichada para o público dela. Então, se ela for ver uma peça de um assunto, sei lá. Público jovem, se alguma ela coisa vai ver a assim, peça da Fernanda Souza, que é autobiográfica, Porque sabe, assim? Mas aí elas vão fazer isso porque elas são amigas ali, né? Porque o que... Quer dizer, não sei se são, tá, gente? Tô chutando Sim, aqui. É um exemplo. É porque é isso, se você segue uma influencer de maquiagem, definitivamente você gosta de maquiagem. Se eu divulgo maquiagem, óbvio que eu vou nessa influencer, né? Lógico. Mas as pessoas, no geral, elas seguem o artista porque elas gostam do artista, entendeu? Não porque querem ver o que ele indica no teatro, né? Né? A não ser que seja um artista de teatro. Isso. Porque aí você vai ficar de olho. Eu tô de olho em que essas pessoas estão assistindo, né? Eu terminei agora uma pós na GV de comunicação digital, né? É, então, é isso que a gente queria E falar aí, também. A maior discussão nas aulas é essa. É uma coisa nova. Cada professor tem uma opinião. Tudo é muito empírico ainda. Gente, eu sempre falei isso. Não tem como. Muito empírico. Não tem. Agora, o que acontece muito é as empresas gastam muito mais dinheiro hoje com influência do que com publicidade em jornal ou em TV. Por outro lado, é um dinheiro muito mais arriscado. Porque, sei lá, eu vou divulgar o meu shampoo. Aí vou contratar a fulana. Aí a fulana fez um post lindo, bombou. 2 dias depois, a fulana fala uma besteira absurda no ar. Tem isso agora. E aí, o cancelamento dessa marca é imediato. Isso é muito louco. Então, assim, é um grande tribunal também, né? Tudo que você fala. Então, assim, é um dinheiro... É tipo aplicar na bolsa, entendeu? Você pode perder tudo, assim, né? O seu comercial, você põe lá o que você queria falar. Então, é muito dinâmico, mesmo. E na assessoria de imprensa, a gente está entendendo como é que a gente faz, porque a gente não tem essa verba, né? De falar com influencer, né? Não. De contratar influencer. Não temos. Uhum. Então, é outra... Mas mesmo assim, as empresas que têm a verba, elas apanham. Uhum. É a Campari que eu digo, né? Então, Será exatamente. que eles tiveram algum cancelamento? Não, mas eles Não, se posicionaram publicamente. Logo, né? É, Logo no primeiro dia, que, né? Então, que é uma coisa que hoje tem disso, né? Tem, Tá sempre atento. Campari. Mas acho que é isso. Tem que entender quem são os... Influenciador é uma palavra muito ampla, né? Muito. Porque quando você fala assim, jornal a gente sabe que é jornal. Revista a gente sabe que é. Televisão a gente sabe que é. Influenciador. Influenciador pode ser celebridade, pode ser artista, pode Alguém ser... produz um jornalistas, conteúdo. próprios jornalistas, Ah, né? próprio jornalista. Quando um jornalista vai numa peça e posta, isso é super importante para uma peça. Super. Vocês são influenciadores, né? Sim. Porque o Vocês que também, você- de certa forma, né? Vocês sim. produzem, né? Quem segue a gente... Às vezes eu sempre posto as peças que eu vou, né? Sim. E as pessoas perguntam, e aí, essa é boa? E aí? nossa, mas essa não tem mais ingresso e tal. Então, E de aqueles certa lá tem um forma- convitinho. Oi, tem um convitinho aí. Como que é isso, gente? O pessoal pede convite muito pra vocês? Então, faz parte do nosso trabalho, dar convite, né? Pra imprensa. Pra imprensa. Mas a gente também tem, como a gente convida... A gente tem um mailing muito grande, né? Que a Elo tava falando de artistas. Todos os artistas que a gente já trabalhou nesses 10 anos de Pombo Correio recebem nossos convites. Então, trabalhando com vocês estão lá. A Vocês gente vão receber recebe. sempre. Tanto que tem É gente verdade. que fala, eu não aceito, não me tira. Eu falo, não vamos tirar. Então, a gente também convida. Não só jornalistas, né? Mas normalmente pra estreia. Tá. Tem muita gente que pede convite. E tem peça que a gente tem uma cota que a gente pode dar, fiquem com tantos convites aí, vocês podem distribuir para quem pedir. E tem peça que não tem. Então não tem. A grande maioria a gente tem uma cota bem pequena. É na uma cota temporada, pequena, né? Imagino. A gente normalmente tem uma cota grande na estreia, que é para encher, E daí causar um boca a boca. causar né? boca a boca, as pessoas que postarem. legal. Tá? É uma estratégia. É uma estratégia. E aí na temporada, não. É. Temporada é jornalista, crítico, né? É. Jurado de prêmio. Sim, tem o pessoal da PCA. Sim, A É, PCA, Shell. Shell, o Destaque Imprensa Digital, que é de musical. Ai, que legal. Aí, às vezes, sei lá, tem um espetáculo sobre o da Hilst, daí tem uma atriz que está pesquisando o da Hilst, aí pede para ver, entendeu? Sim. Aí a gente tenta
conseguir ingresso para ela. Tem um Que pouco é essa um coisa... trabalho de RP. É, né? Essas pesquisas. total. Então, o diretor tal vai montar uma coisa, ele quer assistir. Uhum. Ou sei lá, estamos atrás de uma atriz e tralalá. Vai ver ela, a gente tá trabalhando com ela ali naquela peça. Então tem isso também. Às vezes a gente forma uns elencos. Né? Às vezes a gente forma vários elencos. É Opa! mesmo. Depois a gente conta que elencos que a gente formou. Pode sair do ar, né? Não sei se pode falar. Né? Fazem o casting, são produtores de elenco. Além de assessores de imprensa. Mas falando sobre público, Léo e eu, a gente sempre comenta que a gente tem a impressão de que o público do teatro é sempre o mesmo. Como sair da bolha, sabe? Vocês... Formar. não é? É uma discussão que a gente tem. Fez alguns trabalhos que depois a gente conta que vocês participaram, que é teatro mais voltado para criança, em espaços que não são o teatro em si, né, e não a escola. Mas é uma conversa que a gente tem, né? Porque a gente vai às peças, tá o mesmo pessoal ali vendo, né? Tirando uma ou outra coisa. Mas é uma percepção nossa. Aí a gente sempre pergunta, principalmente para vocês que têm o foco em teatro, como é que vocês veem isso com relação à formação, plateia? Eu acho que... A gente tá falando muito de São Paulo, né, também. Importante isso, capital, né? verdade. Tem um... Começa você, Edu, que você adora falar desse assunto. Depois Não. eu entro. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Eu tô nervoso, vai que fala alguma coisa. Não, assim, eu acho que tem muito espetáculo que fura a bolha. Ótimo. Só que E tem alguma característica desses espetáculos que conseguem Não. furar a bolha? Não. não, entendeu? Isso é interessante. Não tem. Não tem. Tem espetáculo que Tem uma simplesmente... horizontalidade, né? Acho que essa é uma característica, talvez. Ele tem algum aspecto dele que chega em qualquer pessoa. Sai um pouco só da coisa ou muito acadêmica, ou muito... Popular. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um punch original, né? É louco. Tem algumas coisas que são unânimes, assim. E que aí fura a bolha. E que aí, quando você vai conversar com amigos na mesa de bar que não vão ao teatro, fala, tô louco pra ver peça tal. E você fala, e é sempre a mesma. Meu Deus! Entendeu? Tem algumas que estão na boca do povo, que as pessoas estão sabendo. E ela não tem nada a ver com ter artista famoso. Não tem nada a ver com ser musical, porque tem isso, né? Tem. É musical. Comédia, sei Não, lá. Tem entendeu? essa. Tem algumas coisas que furam, que aí eu acho que é uma sequência de acertos, assim. Direção, elenco, texto, tudo Planejamento, funciona ali. comunicação. E a pitada da sorte também, né? Porque tem projetos que você olha e fala, tudo legal aqui, tudo funcionou muito bem, a peça é muito boa, não rola. E o imponderável da época também, né? Talvez, sem querer, era aquilo que as pessoas queriam ver. Isso é imponderável. Isso né? Nossa, eu fui num congresso agora, no Web Summit, lá no Rio de Janeiro, e aí a gente teve uma palestra sobre criatividade e timing. O que é mais importante? E aí ele comenta sobre isso, do timing. Porque Beatles só foi Beatles porque naquele momento as pessoas precisavam ver aquilo. Total. Então, é isso, né? Não tem como... Como prever isso, né? Como saber? É uma coisa E às inconsciente vezes você pega uma coisa mesmo. super relevante, de um Inconsciente. tema super relevante, mas que assim, as pessoas já cansaram um pouco daquilo, então não rola. E acho que ninguém nunca vai ter a fórmula exata, né? Porque... Produção é risco, né? Também, Produção pô, a peça é risco, exatamente. E tem uma coisa impressionante, que é o inconsciente coletivo. Sei lá, um ano, sem querer, sem se assistir, 5 peças com cenário feito de papelão. Sabe assim? Sim. Estreiam juntas, falam, gente, eles não se comunicaram. Que maluco. É muito louco, assim. Isso acontece muito. Muitos projetos sobre determinado autor, né? Sim. Umas ondas, assim, de vontades coletivas. É muito interessante. Deve ter temas também. Datas, né? Mas às vezes não tem a ver com tema e data, sabe? Tipo essa coisa, o só cenário de papelão. coincidiu. Tipo, a reciclagem está aí há 15, 20 anos. Já é uma pauta, né? Há muito tempo. Por que esse ano não foi papelão e não foi tecido ser utilizável, sei lá, né? Tem umas coincidências, né? E vocês têm espetáculos que vocês reforçaram coisas assim que não ficou no texto, tal? Por exemplo, isso, olha, tem um cenário que é específico, tem uso de tecnologia, sei lá.
Na divulgação, Pra né? ganchos, eu digo assim, né? De tema. Tem. Isso é muito, muito nosso trabalho, né? A gente olhar e falar, isso é gancho, isso é gancho, isso é gancho. Às vezes, sei lá, o diretor tá falando, acho isso, não, isso é gancho. Né? Porque você pensar assim, por exemplo, você tem o que a gente estava falando, um público que conhece teatro, aí você fala direção de alguém, produção, texto, Sim, ok. beleza. Mas aí tem o pessoal que não é. Aí você vai com aquele ganchinho, olha, fala sobre isso, um espetáculo sobre paternidade, maternidade, não sei. Eu acho que é interessante como estratégia para trazer um público novo, dependendo do que for. Né? Sim, e aí tem isso, às vezes alguma coisa criada para o espetáculo, né? Agora que a gente fez, que foi super bem de divulgação, né? Os 3 sobreviventes de Hiroshima, que o Rogério Nagai, ele traz pro palco 2 sobreviventes reais Uau! da bomba. E um Nossa. tá em vídeo. Ele tá vivo, mas Um ele em tá com vídeo. 99 anos. Então agora ele tá em vídeo. Isso que eu Mas E ia os falar. outros 2 ao vivo. Então, assim, a gente vai falando, é isso mesmo, Então, puxa isso pro título do release, entendeu? Já sugere as pautas dessa forma, né? Tem uma coisa que também a gente tem conversado, né? Porque o Léo escreve, então a gente fica falando sobre produção, essas coisas. A gente tem muito interesse em usar tecnologia nas produções. Como vocês veem muito teatro, como que tá, assim, a utilização da tecnologia nas produções? bom, o vídeo chegou com tudo, né? Videomapping, principalmente. Tá. Mas eu acho que ainda é uma coisa que tem que ser bem pesquisada, sabe? Porque às vezes coloca um vídeo lá só pra ter, né? E que aí não faz sentido e É. atrapalha, né? Exato. Ele polui. Aham. Porque o teatro, muitas vezes, ele por si só já dá conta de tudo, né? É, a A imaginação. imaginação, o apontamento, né? E não o fechamento daquela imagem. Então, acho que isso ainda é um caminho que às vezes é muito bem usado, às vezes fica sublinhando uma coisa que o ator já está falando, sabe? Uma forçação de barra, né? Só para dizer que tem um elemento de E tecnologia, mas não... eu particularmente acho que muitas vezes o vídeo come o ator. Tem aquele vídeo atrás do ator, o ator está dentro da tela, você não vê o rosto do ator. Então tem que ser muito bem utilizado, senão eu acho que o ator fica meio vendido, sabe? Mas é uma opinião particular, né? Tem muita gente que gosta, e talvez eu esteja errada. Mas eu tenho essa sensação. A gente pesquisa algumas coisas, tem umas coisas mais no exterior, né? Que usa luz. que a gente viu... Nossa. A gente Geralmente já em viu, show também, né? coisas que são grandes produções reproduzindo cinema, que ali tem um senso estético que faz sentido, tal, ou coisa que é com dança, tal. Mas a gente viu muita coisa que é o vídeo pelo vídeo, né? Sim, que aí total. que também a gente tá falando tecnologia como os vídeos, né? Tipo, não é uma projeção Não específica, é um vídeo. É um vídeo. E vende como tecnologia, mas é isso, né? O pessoal também tá experimentando, né? Isso, exato. Experimentando. Ainda é um encontro entre essas artes, né? Tem essa diferença também, né? Do teatro de pesquisa e um teatro mais comercial. A divulgação é a mesma? Não, ela tem a mesma estrutura, né? São sugestões de pauta, Tá. só que são para outras pessoas, assim, tem outros caminhos, né? Tá, vocês escolhem fazer. outros. E muitas vezes o teatro de pesquisa a gente precisa apresentar um pouco mais, né? É. Quem são aquelas pessoas, por que elas estão juntas, o que elas pesquisam, há quanto tempo elas estão nesse caminho. Tem que trazer um pouco mais o histórico daquele coletivo, assim. Porque Se isso faz for- diferença, sabe? Super. A gente tem que dar uma orientada também se for coletivo novo para foto, porque assim, as fotos têm tá. que ser Boas, tem que né? ser boas, né? Aham. Elas têm que dizer alguma coisa. Então, dá uma orientada nisso. Ah, vocês Mas- fazem meio que esse trabalho também, quase de media training, assim. É, mais ou né? menos, assim. Normalmente a gente pega as fotos que já estão prontas. Mas, por exemplo, se a gente pega a foto ruim, a gente fala. Ó, essas fotos são ruins, não dá pra fazer. Então, né, refaz, porque faz muita diferença. Tá. Ah, e também tem uma coisa que vocês até solicitaram, que foi a gravação dos espetáculos, né? Sim. Hoje em dia é necessário isso, né? Necessário. Super. Assim, ela não é necessária. Você consegue divulgar uma peça assim, mas se você não tem vídeo, você perde muito espaço. Porque Tá. tem um monte de agenda cultural em TV. Isso é uma Né? coisa que aumentou, as agendas Isso agendas aumentou. culturais em TV. é? Isso bom, É, isso é então a gente positivo. tem SPTV da Globo, Bom Dia São Paulo da Globo, Tá. SBT da Agenda Cultural, Jornal da Gazeta da Agenda Cultural, TV Brasil. E tudo você precisa de vídeo. Quando você, a Band. Quando você manda o vídeo bonitinho ali, às vezes você entra só
É maravilhoso. Maravilhoso. Tá Nossa, vendo? A gente perde uns Eu espaços, lembrei, ganha outros, né? É muito dinâmico. Eu lembrei de uma... A gente tava falando de o que é pauta, o que não é pauta, né? Aí eu lembrei do caso de tatuagem com a TV Cultura, com o Metrópolis. Verdade. Que a gente tava... Nas enfim, audições do Ney, né? tatuagem. Sim. Vocês acho que vocês assistiram, né? Não assistimos, Agora, quer tá dizer, no não vai estar Sesc mais Piranga, quando entrar né? no ar, mas Voltou. vocês estão aqui hoje, vai estar. Mas tem uma menina que estagiou com a gente que tá trabalhando na É. peça. Ah, é? Ai, vamos ver, é lindo. Então, aí, enfim, a partir do filme do Wilton Lacerda, direção do Kleber Montanheiro, música das Bahias, puta espetáculo, né? E a gente sugerindo e rolando, saindo várias matérias e tal. E aí, a gente queria muito uma matéria na TV Cultura, e não dava, porque, não deu tempo, tem muita coisa em cartaz, a agenda não entrou e tal. Tá. E aí, o espetáculo virou um fenômeno. Pois Das é. pessoas assistirem 5, 6 vezes. E Fila quando na tava- porta, naquela É. rua que as pessoas falam, eu não vou porque eu acho que ali é meio perigoso. É. Fazia fila na porta. Que as pessoas falam, lá no centro tá perigoso. Então fazia fila na Alameda Norte. Aham. E era de graça, né? Nessa época. Ah, Então, tá. você tinha que chegar cedo, senão você Sim, não conseguia não- ingresso. Então, dava 4 da tarde, tinha fila. E a gente encontrou o Cunha, o apresentador do Metrópolis, que legal. em outra pauta. E começamos a conversar, que tá rolando e tal. E ele, fila na porta. As pessoas vão 5 vezes assistir o mesmo espetáculo. Tem gente que vai. Se eu for lá amanhã às 4 da tarde, tem fila? Eu falei, tem. Aí ele foi. E isso foi a Essa foi matéria. a pauta. Ah, Nossa, que legal. Entendeu? que máximo Valorizando. isso. E essa foi a pauta. A peça que conseguiu levar as pessoas. E é isso, né? Não Porque- tem nenhum ator. porque é quando- que furou de um jeito. E que furou. Porque quando você fala, tá. por exemplo, de Wicked, né? O Wicked tem esse fenômeno, né? Que lindo e que maravilhoso. Claro. Tudo acho incrível. Acho muito bom, aliás. Mas tem essa coisa. Broadway, imensa, né? Enquanto tatuagem tá fazendo ali para 80 pessoas na companhia da revista, né? Sim, nossa, gente, era do lado de casa. Então é muito legal que tenha fãs, né? Sim, E aí reestreou muito. agora no Sesc Piranga. E eu fui na reestreia e era uma plateia de fãs, porque eram pessoas que sabiam cantar, que davam uma Sabem as dançada. músicas todas É. já. Que delícia. É muito bonito que aconteça no Wicked, mas que aconteça no Tatuagem também, Super. né? Sim. Tomara que continue, porque eu acho que é um espetáculo Eu acho que sim. Tem uma tendência, tem. né, a se manter. Mas tem uma coisa também, né? Da produção cultural, né? Difícil manter as coisas, né? É. Sem patrocínio. Um elenco enorme. Enorme, muitos atores. Né? Então, que é uma É coisa que verdade, é porque tem preciso se dizer, né? microfone, Plateia é. lotada não quer dizer que as pessoas estão ganhando muito Exato. dinheiro, né? Porque é caro Uhum. mesmo, né? Você manter um elenco enorme, equipe, locação de luz, locação de teatro, tem que ter patrocínio, né? Exato. Então, muitas vezes a peça acaba e fala, nossa, mas estava enchendo, por que acabou? Porque não tem como pagar as pessoas, né? É fato. Né? E muitas vezes também eu sinto que o público reclama muito de pagar ingresso de teatro, né? Aham. Ai, mas Nossa, 80 e gente que tem reais. dinheiro É. reclama. É. Não, e assim, gasta 150 no bar toda Exato. sexta-feira, né? É. E tem, Aí vai pro teatro e fala, tem convite? Então. convite amigo, E nossa. aí, tá. convite amigo. É. Então tem um pouco essa falta de conhecimento do quanto é caro você conseguir produzir um espetáculo, né? Exato. E aí depois fica espalhando besteira sobre lei. Ah, tá. sim. Pois é. Gente, a gente tá chegando ao final dessa primeira parte Primeiro da ato. conversa. Olha só, Boa. primeiro ato. Então, podem deixar os contatos de vocês, redes sociais e tal, que logo, logo a gente volta. Então tá, a gente tem o Instagram da Pombo, que é o Insta da Pombo. Insta da Pombo. Insta da Pombo. Lá a Tudo gente junto. coloca todas as estreias, posta vídeo das peças, posta coisa nossa. E tem o meu pessoal que é Doug Pichetti, Picchetti. Tem o meu pessoal, que é Elo Sintra Castilho, Elo com H. E tem o nosso site também, www.pombocorreio.art, com tmudo.br. É isso, né? Isso. Seu celular. WhatsApp, não, pelo amor de Deus. Não, e o Insta de vocês é muito legal. Vocês fazem uns vídeos A engraçadíssimos. gente pode falar um pouco na segunda parte. Ah, isso. Combinado. É verdade, Vai ser isso é bom, legal. Acho interessante. Vai ser bom, porque é uma Diferente. crise nossa, vai ser bom. A gente conversar Eita, sobre então isso. vamos. Estamos em crise. Segue a gente também, profissões.ec, Thaís Polimene, Leonardo.Cássio.
os nossos sites, profissõeseconomiacreativa.com.br, thaispolimene.com.br, leonardocassi.com.br. É isso. É isso, gente. Se inscreve no canal. Espera aí que até a próxima, né? Se inscreve no canal, Isso. joinha. É isso. Até logo.